Geometria espacial. Nós vamos falar sobre volume. Então, essa aula é indicada para você que quer aprender sobre volumes na geometria espacial. Vou falar de todas as figuras, pelo menos as mais básicas que geralmente a gente trabalha no ensino médio, que são os prismas, pirâmide, cilindro, cone e esfera. Então, como que a gente trabalha o cálculo de volume? Primeira coisa que você tem que entender vou pegar aqui o cubo. Você tem um cubo e eu vou mostrar para vocês como calcular o que é o volume de 1 litro. Então a gente tem aqui o padrão, o volume. 1 litro pode ser representado por um cubo de 10 centímetros cada lado. Então, esse cubo representa 1 litro. Esse centímetro, 10 centímetros, também posso escrever 1 decímetro. Então, também é muito utilizado o decímetro. Essa caixinha, então, de 10 centímetros, é que o decímetro muita gente não está acostumada a trabalhar com ele, né? Esse volume do cubo, ele é calculado multiplicando as 3 dimensões. Então, comprimento, largura e altura, tá? Seria 10 vezes 10 vezes 10, tá? Então, dá 10 ao cubo, 1000. A minha unidade centímetros. Então, aqui eu tinha centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Isso aqui vai ficar centímetro ao cubo, tá? Então, esse aqui é o volume do cubo. A gente poderia trabalhar com decímetro, né? Decímetro seria 1 vezes 1 vezes 1. Então, daria 1 decímetro cúbico. Isso daqui para mim representa 1 litro. Então são as duas referências aí mais importantes que a gente tem. 1 litro é 1000 centímetros cúbicos. Ou posso também trabalhar 1 litro como 1 decímetro cúbico, tá? E você vai escolher de acordo com o problema. Então, para calcular o volume aqui do cubo, eu tenho uma outra sugestão. A gente pode também calcular pela área da base vezes a altura. Vamos colocar aqui. Nós temos o cubo. Eu vou fazer ele calculando aqui pela área da base. Então, essa base aqui é 1, que é a mesma de cima, né? Tá? É assim que a gente faz no caso dos prismas. Quem não sabe o que é um prisma, né? Vamos colocar aqui de forma bem clara e simples. Essas bases têm que ser paralelas e iguais. Que eu pintei. Tá? Então vamos colocar aqui paralelas. São as bases. É o primeiro ponto. E o segundo é que essas linhas laterais, chamadas de arestas, as arestas laterais, elas têm que ser paralelas. Aí eu tenho um prisma, essa definição aqui de prisma. Então, na prática, você vai observar prismas, é o cubo, é um paralelepípedo. O que é um paralelepípedo? Seria um cubo esticado, ou na altura, assim, né, esticado assim na altura, ou esticado no comprimento.
para cá. Assim. Então eu tenho aqui exemplos de paralelepípedo. Vou desenhar aqui para vocês. E aí a gente vai calcular o volume. Então o volume do cubo é facilmente calculado. Como os lados são iguais, multiplica as 3 dimensões aí ao cubo. No paralelepípedo, você vai fazer a área da base vezes a altura, no prisma, tá? Aqui no caso do paralelepípedo, considerando 3 dimensões diferentes, nós teremos aqui o volume do paralelepípedo. A vezes B vezes C, tá? Mas não podemos esquecer que, em geral, o prisma também pode ser trabalhado como área da base vezes a altura, tá bom? Então esse AB significa a área da base e o H para mim é a altura. A altura. Então um exemplo aqui, um cubo, já fiz do cubo, vamos fazer de um paralelepípedo. Vou fazer aqui na próxima tela. Aqui. Então um paralelepípedo, quero calcular o volume dele. Suas dimensões são, vamos colocar aqui. 5, 2 e 1. Então o volume desse paralelepípedo paralelepípedo parece um trava-línguas, né? 5 vezes 2 vezes 1. 5, 2 vezes 1, tá? Lembrando, se a medida aqui for centímetros, metros, tá? Então, ao multiplicar 10, a unidade sempre ao cubo. Certo? A unidade de medida de volume é ao cubo. A ideia desse volume que deu 10 metros cúbicos. Mas só para a gente ter uma ideia do que é esse volume aqui, vamos voltar aqui no cubo. Imagina que eu tenho aqui uma figura, deixa eu desenhar um paralelepípedo, assim, pronto. O que seria esse paralelepípedo meu aqui? Ele teria a dimensão aqui 2 por 1 por 1. Vou colocar assim, tá? Aqui na base, 2, 1 e 1. Vou colocar dessa forma aqui. Qual seria o volume? 2 vezes 1 vezes 1. Dá 2, né? Vou colocar em decímetro aqui para transformar em litros, né? Vou colocar aqui, decímetro. Todo mundo. Então o que acontece? Cada cubinho desse aqui para mim vai representar 1 litro. Quando eu junto 2 cubinhos, eu vou somar 1 litro. Mais 1 litro, teremos 2 litros. Isso é representado aqui pela multiplicação de 2 vezes 1 vezes 1. Daria 2 decímetros cúbicos. Entendeu como é que é a questão do volume? Né? Então, o volume é isso. A gente vai compondo esses cubinhos. Se fosse vamos pegar aqui uma figura, vou desenhar outra figura aqui. Vou encaixar aqui. Esse mais um. Pronto, aqui eu tenho 3 litros. Tá vendo? Então, o padrão do litro meu aqui é cada caixinha dessa. Então, todas as figuras geométricas, a gente vai tentar descobrir quantas caixinhas tem lá dentro.
Lembrando que algumas figuras não são caixinhas, né? Algumas figuras são circulares. Mas mesmo assim existe forma da gente fazer a conversão. Imagina um cilindro. Se esse cilindro tiver a mesma área, apesar de a figura ser diferente, mas se esse círculo aqui tiver a mesma área desse quadrado e a mesma altura do cubo, isso indica para mim que os volumes serão iguais. Então o volume do cubo vai ser igual ao volume desse cilindro. Então, para isso acontecer, eu tenho que ter a mesma área de base. Então, a área das bases tem que ser iguais. E mesma altura. Tá bom? Isso gera volumes aí dessas figuras iguais, tá? O cálculo do volume, tanto para o cubo, prismas em gerais, a gente vai utilizar. Então, presta atenção aqui, ó, prismas e cilindro. O volume pode ser calculado pela área da base vezes a altura. Tá certo? Então, aproveitando, no caso do cilindro, a minha base é um círculo. Lembra da área do círculo? Bom, um círculo. Vou colocar aqui, de raio R. A área do círculo, que é a minha área da base, é calculada como π. Π é um número, tá? Na geometria. Ele vale 3 aproximadamente, 3,14. Você vai multiplicar esse π pelo raio ao quadrado, tá? Então essa é a área de círculo. Quer dizer que o volume do cilindro, eu posso escrever ele como πr ao quadrado vezes h, tá? Então esse volume aqui é para o cilindro. Vou escrever isso. Volume do cilindro. Mas lembre que a fórmula geral, tanto para prismas quanto para cilindro, é a mesma, tá? A área da base vezes a minha altura. Vou fazer um exemplo com cilindro aqui para vocês. Quero saber o volume desse cilindro aqui. O meu raio, vamos colocar aqui, ficou pequeno, né? Mas vamos lá, deixa eu aumentar ele aqui para vocês. Vamos ver aqui. O meu raio, vamos colocar aqui um raio. Supor que o meu raio é de 5 centímetros. Então eu quero saber o volume. Ainda vou precisar da minha altura. Então vamos chutar uma altura aqui igual a 10 centímetros. Cálculo do volume para cilindro. Área da base vezes a altura. Ou também já pode colocar a fórmula direta. Como a minha base é um círculo, πr ao quadrado é o cálculo da área da base vezes a altura. Posso aplicar direto a minha fórmula, né? πr ao quadrado h. Então vai ficar assim. π vezes o raio, 5 ao quadrado, vezes a minha altura, que é 10. Então, como é que vai ficar o meu volume? π vezes 25 vezes 10. Então, 250, vou colocar ele primeiro, tá? Tanto faz aqui.
multiplicação, né? Então eu vou colocar ele primeiro. 25 vezes 10, 250 vezes π. Como uma unidade aqui era centímetros, vai ficar centímetros ao cubo. Esse é o meu resultado do volume. Quanto que dá isso numericamente? Se fosse no número decimal, eu posso pedir o arredondamento, 3,14, né? Falar para você assim, use, para ser uma questão para você assim, use o π igual a 3,14. O que você vai fazer aqui? Você vai pegar o 250 e multiplicar pelo 3,14. Bom? E aí você chega aqui no resultado. Deixa eu fazer ele aqui. Então, mais rápido, né? Vou deixar aqui minha calculadora. Então nós vamos pegar aqui 250 vezes 3,14. 785 que deu aqui, né? Confere aí. Tá? Então, 785 centímetros cúbicos, tá? Dá 1 litro isso aqui? Dá menos de 1 litro, né? Lembra na primeira relação? Que 1 litro é 1000 centímetros cúbicos. 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos. Então, está faltando um pouco para inteirar 1 litro ainda, né? Então, menos de 1 litro essa unidade de volume. Tá, continuando. Então, você já aprendeu sobre prismas e sobre cilindro. Vamos para a pirâmide cone. A pirâmide. Vou desenhar uma pirâmide aqui. Vou fazer uma da base quadrada, né, que já é. Então, como é que eu faço o cálculo para as pirâmides? A pirâmide, ela também pode ser trabalhada como área da base vezes a altura, o volume. Vamos colocar aqui. Porém, tem que aplicar um fator aqui de correção. Porque essa pirâmide, né, imagina aqui o cubo. Se eu puxasse aqui um cubo, né, desenhar aqui um cubo, você vai falar, professor, mas o cubo cabe mais, né? E você usa a mesma... então, o que acontece? O fator de correção aqui é que dentro desse cubo cabem 3 pirâmides, tá? Isso que eu posso colocar aqui para vocês. E numa aula mais completa dá para a gente detalhar esse cubo. A gente pode mostrar. Eu gosto de mostrar. Quando você pega aqui, faz a... Se você pegar essa figura aqui, a pirâmide, de mesma altura aqui, ó, tanto para o cubo quanto a pirâmide, né? E encher ela de água, e depois passar para o cubo, o que vai acontecer? Eu preciso de 3 pirâmides para encher esse cubo. Então na pirâmide, na primeira vez a água vem aqui, depois ela vem aqui, depois ela completa. Tá? Então um cubo, vamos falar assim, o volume do cubo, ele cabe 3 volumes de pirâmide. Quer dizer que cada pirâmide é 1/3. Tá? Então você vai utilizar como área da base vezes a altura sobre 3 ou 1/3 vezes a área da base vezes a altura, o volume, tá? Aí você vai usar essa forma. Então existem muitas formas de provar isso algebricamente. Esse não é o foco da nossa aula. Você pode usar inclusive cálculo diferencial, integral, para demonstrar essa forma, né? Cálculos mais avançados ou cálculos mais simples. Posso desmontar esse cubo também em 3 pirâmides, assim, ó, os livros até costumam fazer, né? Tira uma pirâmide aqui, depois tira um pedaço aqui, depois lá no fundo sobra mais uma que você tira aqui, assim, ó, tá? Então, consegue desmanchar isso
em 3 pedaços, em 3 pirâmides, tá? E para demonstrar que você tem 3 pirâmides aqui dentro do cubo. Um cálculo simples, então vamos imaginar uma altura como 10 e uma base 5. Como é que ficaria aqui então? Uma altura 10, uma base 5. Bom, nesse caso, para ser um cubo, teria que ser tudo 5, né? Vamos colocar agora a altura 5. Então, para falar de cubo, né? Lembrando que a gente pode pensar num paralelepípedo aqui também, não tem problema, né? Mas aqui, 5, 5 e a altura 5. Como é que seria o volume, o cálculo do volume? Então, para esse exemplo, né? Uma pirâmide, que eu coloquei aqui a altura 5. Área da base, 5 vezes 5, 25. Altura, 5. Como é uma pirâmide, 1/3, dividido por 3, tá? Então, o volume dessa pirâmide vai ser 125, né? 25 vezes 5. Isso dividido por 3. Se a minha unidade fosse, por exemplo, metros para todo mundo, aqui seria metros cúbicos. Esse seria o volume para esse exemplo aí, dessa pirâmide, tá certo? Cone. Cone também é a mesma fórmula. A mesma ideia da pirâmide. O problema muda a base aqui, tá? Então eu tenho uma altura. H. Aqui eu tenho um raio. Aqui eu tenho chamado uma G de geratriz, essa medida aqui, ó, tá? Por que geratriz? Geratriz porque, assim, se você pegar esse bastão, inclinar ele sobre um ângulo e girar, aí ele gera um cone. Por isso que chama G de geratriz, né? Mas, enfim, o foco aqui é calcular o volume. Vamos calcular o volume e a fórmula é igual a da pirâmide. É a área da base vezes a altura dividido por 3. Ah, mas por quê? É que vale a mesma lógica que se eu pegar um cilindro de mesma altura, mesma base aqui, eu vou precisar de 3 cones para encher, né, esse cilindro. Primeira cone enche aqui, depois enche aqui, até completar o último cone. Tá? Certo? Bom, então vamos calcular aqui esse volume. Vou pegar aqui uma dimensão, um raio igual a 10, uma altura, eu preciso do raio e da minha altura. Tá? Vamos supor um raio igual a 10, uma altura igual a 8. Quero saber o volume. Como é que você faz? Então, volume, área da base vezes a altura. A minha base, ela é um círculo. Tá vendo? Ó, circular aqui, ó, é o mesmo do cilindro, né? Área de círculo, πr ao quadrado, vezes a altura. Então, o volume do cone pode ser também trabalhado com essa diretamente, com essa fórmula aqui. Π é um número conhecido, né? 3,14. Então ele não me preocupa. Vou colocar ele aqui. O raio é 10. Vou fazer ele ao quadrado. A altura é 8. Depois eu divido tudo por 3. 10 ao quadrado, 100. 100 vezes 8, 800. Dividido por 3. Então, eu prefiro escrever um número primeiro. Aliás, não sou eu, né? Na literatura, geralmente eles carregam esse π depois, né? Coloca assim à direita, né? Troca de lugar o 800 com π. Esse volume é 800
vezes π dividido por 3. Então tem aí o volume desse cone, tá bom? Cálculo dele. Por último, e não menos importante, é a esfera. O caso da esfera. Olha, no caso da esfera, vamos pegar aqui uma semi-esfera. Aí vou deixar para você fazer esse experimento, se você tiver essas figuras aí na sua casa. Que é o seguinte, se eu pegar o volume do cone, vou desenhar um cone de cabeça para baixo aqui, com o mesmo raio, essa mesma boca aqui, vou tentar fazer ela. Tá ruim aqui, né? Imagina o mesmo tamanho aqui, o cone. E mesma altura, aqui a altura é o raio. Tem que ser R. E aqui é. Bom, para mim encher essa metade aqui da esfera, eu vou precisar de 2 cones, tá? Então, com 2 cones eu encho essa semi-esfera, tá? Metade dela. Então, para mim encher a esfera, eu preciso de 4 cones. Lembra do volume do cone? Era πr ao quadrado vezes h dividido por 3. Esse h aqui meu, a altura, eu estou colocando ele como raio. Então, vou apagar ele aqui. Vou colocar r. R ao quadrado vezes r, né? Somos o expoente da r ao cubo. Então, o volume desse cone, isso aqui, ó, é πr ao cubo dividido por 3. Tá bom. Mas o que tem a ver com a esfera? Para encher a esfera, eu preciso de 4 dele. 4, tá? Porque cada semi-esfera, 2 cones. Então, a gente pode fazer pelo experimento, né? A gente construir esses sólidos geométricos e encher de água e fazer essa transposição. Se fossem taças, daria para a gente ver aqui, né? 2 taças aqui do cone encheria essa semi-esfera. Então, é o método mais simples que eu tenho de mostrar para vocês essa equivalência, né? E a matemática também tem, algebricamente, como provar isso. Mas esse não é o foco nosso, né? Então, como é que vai ficar, voltando aqui, o volume da esfera? O volume da esfera vão ser 4 cones. Então, o volume da esfera igual a 4 volumes de cone. Portanto, se você quer calcular o volume de uma esfera, você pode utilizar a seguinte fórmula. 4 vezes πr ao cubo dividido por 3. Tá bom? Essa é a fórmula que calcula o volume de uma esfera. Vou fazer um exemplo aqui. Então, uma esfera, a única coisa que eu preciso saber aqui da esfera é o seu raio. Então, imagine aqui um raio igual a 10, né? 10 centímetros. Qual seria o volume dessa esfera? Então, o volume a gente viu que é 4 terços vezes πr ao cubo. Π é um número conhecido. A gente pode aproximar aqui, dependendo do problema, para 3,14. Só falta o R, o número desconhecido, né? Se eu tiver o R, né, eu consigo calcular o volume dessa esfera. Então,
eu faria aqui nesse caso 10, que é o raio, ao cubo. Então o volume dessa esfera seria 10 ao cubo a 1000. 1000 vezes 4, 4000. Então vamos colocar aqui 4000 vezes π dividido por 3. Tá? Então aqui eu tenho o volume, vou deixar assim, né? Se é centímetros, ficaria centímetros cúbicos. Tá? Dá para simplificar também aqui o 4000 com 3, se você quiser. Tá? Aqui é só uma ideia de como você fazer esse cálculo, né? Tá? Quer dizer, não dá exato, né? 1000 aqui não dá exato, então aqui vai dar número quebrado. Vou deixar assim, né? Como não vai dar exato, 4000 π sobre 3 centímetros cúbicos, tá? O volume da esfera. Então quer dizer que a gente fez aqui uma aula, né? Mostrando como calcula volume, né? Como é que você vai calcular esse volume dessas figuras na geometria espacial, tá? Se você quiser aqui um resumo, vamos fazer aqui um resumo aqui no final para você. Um resumo simples, tá? No caso de volumes, da geometria espacial. Então, para os prismas e para o cilindro, nós vamos calcular o volume utilizando a área da base vezes a altura. Tá? No caso do cilindro, especificamente, poderia ser base πr ao quadrado, altura h. Para pirâmide e cone, a gente calcula o volume como área da base vezes a altura, divide por 3. Tá? No caso do cone específico, eu vou pegar o volume aqui do cilindro, πr ao quadrado h, e dividir por 3. A pirâmide depende da base, né? A base pode ser um quadrado, pode ser um hexágono. Então sempre se calcular a da base, entendeu? Calcula essa base, multiplico pela altura e divido por 3, tá? Então a pirâmide tem que ficar assim de forma geral. Os prismas também podem ser base hexagonal, que eu tenho um prisma, base hexagonal, isso é um prisma, né? Cubo, paralelepípedo, certo? Então eu vou calcular a área da base, essa base hexagonal, depois multiplico pela altura, tá? E por último, e não menos importante, é o caso da esfera. Para calcular o volume da esfera, você precisa só do raio. Daí você calcula como o volume da esfera. 4/3 vezes πr ao cubo. Tá certo? Então assim a gente fecha aí a aula sobre cálculo de volume. Tenho certeza que essa aula vai dar uma ajuda, principalmente para quem nunca estudou sobre volumes, e para quem estudou aquela revisãozinha boa, com exemplos. Isso vai espero que tenha te ajudado
para entender o que é um cálculo de volume na geometria espacial. Então até a próxima aula, e agradeço aí a todos vocês que ficaram até o final. Muito obrigado. Não esqueça de dar aquele like e compartilhar o vídeo, né? Ou se você não gostou, né, não deixe de dar sua opinião aqui pra gente. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.